seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Marta, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungia os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas, o Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-lo aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então Jesus: deixai-a. Ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e creram em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duas partes na boa notícia de hoje, fazendo uma análise literária na realidade em que transparece em nosso cotidiano. No momento em que Judas, o Iscariotes, falou para vender o perfume por 300 denários e doar aos pobres, ele falou isso, mas porque ele era ladrão, como está escrito na perícope. Porque ele era ladrão, roubava tudo o que era depositado na bolsa comum. E na realidade que transparece em nosso cotidiano, tanto Judas que tem pelo mundo afora, tanto Judas no cotidiano em que nós vivemos, nos estados, nos países, nos municípios, tanto Judas no mundo político que governa as nações, tanto Judas nós vemos. E assim, um dos discípulos do Senhor dizia uma coisa, mas no seu interior era somente o que era errado, somente maldade. E era um dos discípulos do Mestre. Queria que vendesse o perfume por 300 denários. 300 denários vale hoje cerca de 3.000 reais. Um perfume caríssimo. Um perfume caríssimo mesmo. Ele falou isso, mas no seu interior era para roubar, que ele era ladrão. E Jesus anuncia a sua paixão, e na hora que ele disse: a pobre sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis, está anunciando a sua ressurreição, a sua glorificação, nem sempre tereis fisicamente. Iniciando, era 6 dias antes da Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus seria no sábado, e 6 dias antes, provavelmente era na segunda-feira, e Jesus
foi a Betânia, onde estava Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos, em que ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, que ressuscitou Lázaro, que fazia 3 dias que Lázaro estava morto. E Jesus foi visitar Lázaro na casa de Marta. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro e hoje Jesus na mesa com Lázaro jantando. Que bonito! E Marta, então, servindo, Jesus jantando com Lázaro. Marta, então, pegou uma libra de perfume de nardo puro, um perfume cheirosíssimo, e ungia os pés do nosso Senhor Jesus Cristo com os cabelos. Que beleza! Ungindo os pés de Jesus com os cabelos. E lá a casa ficou inteira de perfume do bálsamo, que um perfume com grande cheiro que cheirava muito. A casa ficou toda cheirosa do bálsamo do perfume de nardo, um nardo puro. E aí, um dos discípulos, que foi o traidor, queria que vendesse o perfume por 300 denários, que vale hoje 3.000 reais. E ele falou isso porque ele queria roubar tudo o que era depositado ali. Ele roubava tudo o que era depositado ali. Ele disse isso não porque ele preocupava com os pobres, mas porque ele queria roubar tudo o que era depositado ali. Até depois ele entregou o Cristo Senhor, vendeu o Cristo Senhor naquela tarde santa em que Cristo Senhor instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, lavou os pés dos discípulos, instituiu o novo mandamento. Aí, nessa noite, Judas, o Iscariotes, vendeu Cristo Senhor por 30 moedas de prata, que era um salário mínimo dos trabalhadores do Império Romano na época, na qual hoje vale 90 reais. E Judas, o Iscariotes, vendeu Cristo Senhor. E aqui a intenção dele era ele roubava tudo que era depositado e já tinha em seu interior também de vender o mestre, que ele era da família dos Zelotas, um grupo político. E então, a hora que ele disse vender por 300 denários e doar aos pobres, ele disse isso não porque preocupava com os pobres. A perícope resume o que ele fazia. João resume o que ele fazia. Que ele era ladrão, não preocupava com os pobres. E vemos na perícope seguinte, Jesus dizendo: deixai-o. Ele conservará o perfume? Deixai-o. Ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura. Jesus já anuncia a sua morte, a sua sepultura. Ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura. Jesus já anunciou a sua morte na sexta-feira, que ele foi crucificado, morto e sepultado. Jesus já anunciou a sua morte. E Jesus disse: pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre o tereis. Jesus anuncia a sua morte, o seu sepultamento, e anuncia a sua ressurreição, a sua volta ao Pai, a sua glorificação. Que a mim nem sempre tereis, a mim fisicamente nem sempre tereis, que ele está voltando para o Pai. E muitos dos judeus que ali estavam veio por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro que Jesus que havia ressuscitado dos mortos. Muitos dos judeus vieram e creram em Jesus, acreditaram em Jesus, tiveram fé em Jesus,
porque Jesus ressuscitou Lázaro e muitos se convertiam. Vemos a conversão. E um grupo, os chefes dos sacerdotes, decidiram matar também Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque eles decidiram matar também Lázaro? Porque muitos estavam acreditando em Jesus, seguindo o Mestre, o Cristo Senhor. E o grupo dos sumos sacerdotes não o aceitaram. Então vemos, nesse evangelho, a intenção de Judas, que era ladrão, roubar tudo que era depositado, falou uma coisa, dizia que se preocupava com os pobres, mas não se preocupava, queria era roubar tudo o que era ali depositado. Ele não se preocupava com os pobres, ele era um grande ladrão que roubava tudo o que era depositado na bolsa e depois vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Jesus anuncia a sua sepultura e a sua volta, a sua glorificação. E pobre sempre o tereis convosco. E Lázaro, também os judeus queriam matar Lázaro. E por quê? Porque muitos estavam seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. E já se aproxima a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E os judeus queriam matar Lázaro. E Jesus e Lázaro, eles saíram para outro lugar, porque os sumos sacerdotes queriam matá-lo. Porque muitos judeus acreditavam em Jesus. E depois, é muito bonito, depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, de sua glorificação, Lázaro saiu em missão com Barnabé, a missão apostólica, muito bonita. Saiu em missão, foi lá para um país que é uma ilha hoje, a ilha de Chipre. Lázaro se tornou bispo na igreja de Chipre e ficou bispo por volta de 22 anos na igreja de Chipre. Tem o túmulo de Lázaro lá na ilha de Chipre, na igreja onde ele foi bispo. Lázaro é o único que tem 2 túmulos, em Betânia, onde Jesus ressuscitou dos mortos, e onde ele foi bispo em Chipre, lá na ilha de Chipre. Lázaro foi ressuscitado e se tornou bispo. E assim nós vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora, que todos anunciem, que todos testemunhem, que todos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e gloriem-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Rezemos pelo fim dessa pandemia. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, e mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabes do que precisamos, e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que alegria e celebração possam retornar. Após este momento de provação e de dor,
Ajuda-nos, ó Mãe do belo amor, a nos conformarmos e a fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, tomou sobre si nossas dores, para nos lavar através da cruz e levar a alegria da ressurreição. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso São José, puríssimo esposo da Virgem Imaculada e doce protetor nosso, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse implorado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Ó meu glorioso São José, interceda junto à Imaculada pela saúde, pela recuperação da querida Maria José Paiva Diniz e de todos os que estão infectados. Interceda pela recuperação de todos e por toda a Igreja missionária. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja hoje e sempre. Paz e bem.